Feliz sábado, irmão. Deus abençoe. O irmão Naldo tinha pedido para ver a mensagem de hoje, né? E aí eu preparei uma mensagem ontem, não é essa, todinha, preparei. Peguei um livro que tinha chegado meu sobre a vida de Abraão e li a metade. Não é essa a minha mensagem do livro de Abraão. Imaginei uma outra muito interessante e aplicava aos nossos dias hoje, falando a respeito como o poder corrompe. O melhor dos homens, a melhor das intenções, quando chega ao poder, ele é corrompido. Interessantíssima, com base na história de Saul. Não é essa também. E aí veio essa. A mensagem dessa manhã é uma mensagem muito simples, em relação às outras, que seriam mais trabalhadas. É muito simples, porém ela traz uma lição muito importante para os dias de hoje, principalmente quando a gente ficou muito tempo em casa. Principalmente quando a gente ficou muito tempo em casa e acabou revelando ou definindo que a espiritualidade não é o mais importante. Algumas pessoas pensaram assim. Eu falo isso pela convivência com alguns que acabaram mudando o estilo de vida mais distante do espiritual. Então, a mensagem, ela vai abordar esse quesito também. E o episódio, eu vou pedir para os irmãos deixarem a Bíblia aberta no livro de São João, capítulo 12. São João, capítulo 12. Mais precisamente, vocês já deixam prontos, o versículo 20 e 21. 20, 21 e 22. Nós vamos trabalhar São João, capítulo 12, versículo 20, 21 e 22. Nós vamos trabalhar os 3 versículos. Essa história ela só em relação a esse episódio é um episódio que só acontece nessa ocasião. Não mais temos relatos do que aconteceu depois desse episódio que nós vamos trabalhar hoje, essa manhã. E a circunstância que envolvia esse episódio era a festa da Páscoa. E para Israel, a festa da Páscoa era considerada a festa de excelência. Haviam outras festas, mas a festa da Páscoa para Israel era considerada a festa da excelência, de excelência. E era uma festa, era uma ocasião muito esperada durante o ano. Era o que era mais esperado. Por coincidência, coincidentemente, era uma festa que acontecia na primavera. E aí as flores de todos os lugares eram usadas para ornamentar o templo e a passagem para se chegar até o templo. Então, coincidia com a primavera e as flores ornamentavam o momento, né? Eles comemoravam, porque a Páscoa nós sabemos, e eles comemoravam na Páscoa a libertação, a independência nacional, a libertação do Egito, ou seja, a libertação nacional. O povo estava liberto. E a festa, ela acontecia o dia todo. A celebração era durante todo o dia. À noite, por exemplo, quando as famílias elas se reuniam, a tradição era se reunir ao redor da mesa. Estavam ali familiares e amigos convidados, participavam também. E ali eles comiam do cordeiro simbólico, eles também degustavam as ervas amargas, bebiam copiosamente do cálice da bênção, e o ritual dizia que eles também cantavam ali, em família, salmos, louvando a Deus, o Salvador, relembrando aquela história da condução da escravidão à liberdade. Então, não só a escravidão, a liberdade do povo do Egito, do povo de Israel especificamente, mas também a libertação do cativeiro do pecado, né, a liberdade em Cristo Jesus. Então, era essa a ideia que a Páscoa trazia, ou deveria trazer, à congregação e ao povo naquele ano, naquele momento de festa. A Páscoa também, queridos, ela tinha 2 significados importantes. Primeiro, recordava Israel como povo de Deus. A Páscoa recordava Israel como povo escolhido por Deus para ser luz e espelho às outras nações. E também, como eu já falei, anunciava a libertação definitiva de todas as servidões quando o Messias viesse.
Com o tempo, querido, com o passar dos anos, com o passar do tempo, as festas, elas passaram a se converter em um fim em si mesma. Pouco importava o seu real significado. Com o tempo, aquela tradição vinha apenas como tradição. E o seu significado esperado, admoestador, reflexivo, com o tempo ia perdendo o seu real significado. E Jerusalém, na época da festa, ela estava repleta de gente, repleta de peregrinos. Havia ali, durante o período da festa, vendedores ambulantes de vários lugares. Os mendigos saíam das ruas, dos seus clausuros, e vinham também participar da festa. Haviam estrangeiros israelitas, das regiões próximas da diáspora. Haviam também pagãos, queridos, eram considerados pagãos, mas eram pessoas que buscavam na espiritualidade de Israel um significado que eles não conseguiam encontrar em nenhuma outra religião. Nem no paganismo, nem em outra religião que porventura houvesse, eles não conseguiam encontrar. Então, eles eram movidos e tocados por aquele senso de espiritualidade que a religião de Israel trazia. E aí, esses estrangeiros, esses pagãos iam para lá. E entre esses pagãos, entre esses estrangeiros, havia os gregos que estavam à procura de Jesus. É o que a gente vai ler. Havia os gregos que estavam à procura de Jesus. E analisando a partir de pequenos versículos, a gente pode analisar o perfil desses gregos. Os gregos eram admiráveis. Eles eram diferentes dos outros que ali estavam. Sabe por quê? Porque muita gente ia ali buscar a Deus, iam ali buscar a espiritualidade em imagens, no ritual, iam buscar numa simbologia que havia. Então, eles procuravam buscar ali. Os gregos não. Os gregos, eles, diferentemente dessas pessoas, eles estavam querendo buscar Jesus ali no meio do povo, no meio da multidão, entre as pessoas, com as pessoas. Eles queriam buscar Jesus. E, de fato, eles foram até a festa em busca de Jesus. Ouviram dizer que havia um jovem profeta que entraria em Jerusalém, aclamado como rei e aclamado como Messias. Eles ouviram falar que entraria em Jerusalém um jovem que curava. Eles ouviram falar que entraria em Jerusalém um jovem tão eloquente em suas palavras quanto poderoso em fazer milagres. Então, eles estavam impressionados, impactados e ansiosos por conhecer Jesus, esse Messias que tanto ouviam falar. E a fama de Jesus havia corrido não só em Jerusalém, mas todas as regiões circunvizinhas estavam cientes e ouviam desse Messias impactante. O mundo nunca ouviu falar de uma alma tão nobre e que tanto fez em pouco tempo em que viveu. Então, todos estavam impressionados, e entre eles estavam os gregos ali. Eles entraram, interessante que eles não se impressionaram com a ornamentação do templo. Eles não ficaram impactados com as vestes organizadas, bonitas e esplendorosas das pessoas que iam fazer a liturgia. Às vezes a gente vai à igreja e se impressiona mais com o traje do irmão do que com o personagem principal da adoração daquele dia. Os gregos não se impressionaram com nada. E que a cultura grega valorizava muito a aparência. A cultura grega valorizava muito as formas. E isso era representado através das imagens. Então, eles colocavam as imagens representando toda a forma humana, o belo que o exterior humano traz. Então, os gregos tinham um pouco dessa cultura, mas esses gregos em especial, eles queriam ver Jesus. E o mais interessante, eles queriam encontrar Jesus nas pessoas, com as pessoas. Então, a gente vai ler aqui, a água, pode beber, é de hoje? Eu falo porque uma vez eu fui pegar uma água na igreja, aí o irmão olhou e fez, não, bolinha. Aí eu falei assim, quando eu ia, eu falei, tem alguma coisa perigosa na água. Aí ela foi e trocou. A bolinha era o sinal de que estava dormida, né? Eu acho.
Então, irmão, eu bebo água, eu tenho aquela síndrome do jogo, aí vai ressecando, resseca até perde voz. Então, queridos, vamos ler o versículo 12 e 20. Ora, havia alguns gregos, entre os quais tinham subido para adorar no dia da festa. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe disseram a Jesus. Então, antes deles chegarem à festa, eles tiveram o primeiro contato com quem? Com Filipe. E não foi à toa, nem por acaso que eles tiveram contato de Filipe, não. Sabe por quê? Filipe, ele ostentava um nome grego. Então, o nome atraiu eles. O nome era grego. Então, ele falou, bom, eu estou em família. Se aproximaram de Filipe e disseram que queria ver Jesus. Filipe se aproximou de André e, junto com André, levaram eles a quem? A Jesus. Queridos, observe que coisa simples, mas que de lição extraordinária. Os gregos tinham ouvido falar de Jesus, mas isso não bastava. Não bastava ouvir falar. Hoje a gente vê muitas pessoas que só de ouvir falar imaginam que estão consolados. E amanhã, se não tiver uma atitude, amanhã permanecem da mesma maneira. Mas os gregos não. Isso não satisfizeram os gregos. Eles queriam vê-lo, queriam tocá-lo, queriam falar com ele, queriam descobrir quem ele era, queriam que os olhos contemplassem aquilo que tanto havia falado aos corações. Eles queriam ver Jesus. E graças à ajuda de Filipe e à ajuda de André, eles puderam realizar esse intento. Então, queridos, desde então até hoje, muitas pessoas, elas querem conhecer Jesus. Uma vez eu estava conversando com um irmão no café, e o irmão disse assim para mim, Cléia, esse mundo é tão incrédulo, esse mundo está tão envolvido nas coisas dele própria, que as pessoas não querem saber de Jesus, não. A gente pensa que quer, mas não querem saber, disse ele. Mas existem muitas pessoas que querem conhecer Jesus. Existem muitas pessoas, queridos, que como os gregos ouviram falar de Jesus. Existem muitas pessoas que desejam ter um encontro com Jesus, não só ouvir, mas desejam ter um encontro com ele, desejam vê-lo. E mais, e talvez o mais importante de todos, querem encontrar Jesus na pessoa dos cristãos. Querem encontrar Jesus na pessoa dos cristãos. Então, a busca de muitos hoje se dirige aos Filipes da igreja, se dirige aos Andrés, que somos nós, da igreja. E eu faço uma pergunta, será que é possível Jesus ser encontrado através de nós? Que tipo de ponte tem sido eu para que as pessoas possam ter um encontro real com Cristo? Se eu não me engano, foi a meditação hoje de manhã que estava falando sobre encarnar Cristo. Cristo fica em nós para que nós o reflitamos para os outros, né? Então, eu pergunto, será que é possível Jesus ser encontrado através de mim? Será que é possível Jesus ser encontrado através de você? Eu sou um Filipe que posso, de fato, pegar as pessoas que têm interesse em conhecer a Cristo e levá-los até Jesus verdadeiramente? Ou eu vou distanciá-los mais do Senhor? Queridos, aquilo que as pessoas veem em nós, quando olham para nós, afeta sim o seu conceito de cristianismo. A gente pensa que não, mas as pessoas quando olham para nós, afeta e vê a nossa conduta, afeta o conceito que eles têm de cristianismo. Eu estava conversando com uma conhecida minha. A conhecida minha falou, Cléia, não tem condições. Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que é de um conjunto da igreja. Eu faço parte desse grupo. Mas eles colocam tantas coisas absurdas, e que essa pessoa falou para mim, ela era adventista, e hoje ela faz parte da igreja Verbo da Vida. Hoje ela faz parte da igreja Verbo da Vida, ela era adventista, faz parte da igreja Verbo da Vida. Ela disse para mim, Cléia, cada coisa absurda, como ela cantou nesse conjunto, o que aconteceu? Ela fazia parte ainda do grupo.
E ela diz, são coisas tão absurdas que não se pode imaginar que venha dos lábios de um adorador. Não posso imaginar, ela disse, que essas coisas, esse comportamento e essas palavras vêm daqueles que o Senhor chamou de pés formosos. São aquelas pessoas que saem para evangelizar. Deus chama de pés formosos aqueles que saem para pregar o evangelho. Ela disse, eu não posso imaginar que às vezes venha dessas pessoas. E aí, queridos, ela disse assim para mim, pouco eu vejo, às vezes, uma transformação, uma ponte, né? Que pode levar diretamente a Jesus. Então, por isso que eu peço aos irmãos que reflitam nessa manhã. Que tipo de cristão sou eu? Capaz de trazer as pessoas, como Filipe fez, até Jesus, ou capaz de afastá-las? Sabe qual é o propósito de Deus, queridos? É que sejamos modelados à imagem do seu Filho. Amém. Que sejamos modelados à imagem de Cristo. Que nos deixemos nos marcar, nos impactar, tanto por Ele, de uma forma tão plena, que a nossa imagem acabe projetando a imagem dele. Isso é impossível? Não. O apóstolo Paulo escreveu isso, se eu não me engano, em 2 Coríntios 3,18. Diz assim, olhando com o rosto descoberto, diz Paulo, refletimos com o espelho a glória do Senhor e vamos sendo transformados a cada dia à sua imagem. Queridos, se não refletimos a Cristo é porque não o contemplamos. E se o refletimos mal é porque não o contemplamos bem. Não o contemplamos da maneira correta. Muitas vezes nós vivemos e procuramos viver uma religião como se fosse um clube, como se nós estivéssemos fazendo parte de um clube. E um clube, queridos, o membro do clube ele tem um emblema, ostenta uma bandeira, frequenta um local para mostrar que faz parte e é filiado ali. Mas, queridos, só que em relação ao verdadeiro crente e a Deus, é aquela velha história da lâmpada, da tomada, quando você aperta o botão, a sua conexão com Deus deve ser assim. Quando eu aperto o botão, imediatamente a luz se acende. Quando o cristão aparece, quando o cristão se manifesta, se posiciona, muitos perceberão que Deus está com ele. Quando Pedro e João eles foram levados ao Sinédrio, o livro de Atos relata que eles estavam presentes diante do Sinédrio. E aqueles homens estavam ali para julgar a Pedro por conta da cura que foi feita para o coxo. O coxo que estava à porta do templo, né? Um alpendre chamado Salomão. Eles estavam ali à porta e chegou Pedro e João e disse assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou de graça. Levante e ande. Conhece essa história, não conhece, irmãos? Então, logo após, por conta da cura deste homem, eles foram levados perante o Sinédrio e iam ser julgados por o bem que estavam operando, em nome de Deus. Eles estavam sendo julgados. E aí, os julgadores, alguns dos que estavam sentados ali para julgar, disseram, olha, esses homens estiveram com Jesus. Então, é impossível negar quando a pessoa tem um encontro com Jesus. Queridos, a história acaba por aqui. Diz a Bíblia que Pedro, que André e Filipe levaram os gregos até Jesus, encerrou. Não sabemos mais. Mas eu imagino que assim como foi comigo e como foi com cada um de vocês, quando vocês encontraram com Jesus, as suas vidas foram transformadas. Sabe por quê? Porque quem experimenta desse encontro é transformado. Não é uma suposição, não é uma possibilidade. Quem experimenta genuinamente deste encontro, quem bebe diariamente dessa fonte, é transformado. É transformado, queridos. E teve uma meditação que estava dizendo que a pessoa que conhece a Cristo, não sei se os irmãos se lembram dessa meditação, que num barco, o evangelista estava observando uma senhora que amamentava uma criança, se lembram dessa? E aí começou o barco a encher de água e houve um rompimento, acho que
teve uma rachadura no casco, não sei o que foi, as águas estavam entrando e todo mundo naquele desespero, e as pessoas começavam a gritar alto o nome de Deus e aclamar, muitos mostravam sua religião ali agora, começavam a jurar, eu clamo a ti, ó Pai, pelo livramento, todo mundo se manifestou ali na hora e gritava e clamava a Deus, e aquela mulher ele observou que ela estava em silêncio e tranquila. E aí ele, curioso, se aproximou dela. Você não está com medo nem temerosa? Ela disse, não, porque eu tenho certeza que em quem tenho crido, eu tenho certeza que o que Deus fará comigo, com meu filho, que agora amamenta, vai ser o melhor. Queridos, a conclusão que esse autor da meditação trouxe foi linda. Ele disse assim, olha, não deixemos desenvolver um relacionamento em que busca a Deus apenas no momento de desespero. Um Deus que só serve para você na hora que você está desesperado, na hora que você está naquele momento de extrema angústia, mas que você tenha um Deus em que a intimidade diária seja desenvolvida a ponto de você saber que Deus está cuidando de você sem precisar você entrar no alarde, no desespero. Não estou dizendo que a gente não deva clamar, não é isso, mas que Deus não sirva apenas para as horas de desespero, mas que Deus seja um Deus constante na sua vida, porque, como eu falei, quem tem um encontro com o Senhor, quem tem um encontro, quem é transformado, diariamente bebe desta fonte, é transformado. É o resultado da transformação. Queridos, Jesus ele vai ilustrar a relação dele com os que buscam de coração da seguinte maneira. Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada quer espelhar a imagem de Cristo, sem ele nada podeis fazer. Quer ser um representante digno do céu, sem ele nada podeis fazer. Quer ser uma pessoa transformada, quer ser uma pessoa que impacta o mundo com um bom testemunho, sem ele nada podeis fazer. Queridos, quem depende realmente da videira não precisa se preocupar com sua imagem. Olha que frase bonita para botar até na rede social. Quem depende verdadeiramente da videira não precisa se preocupar com sua imagem. Por quê? Porque os frutos naturalmente virão, e virão, e virão, e virão em abundância. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade. Tem você buscado quem aqui hoje, quando entrou nesse templo? Vem apenas cumprir protocolos? Ou para dizer, sábado, se eu ficar em casa, eu durmo? Ou sábado, se eu ficar em casa, eu acabo ficando o dia todo na rede social e aí perco o que pode ser a consagração. O que tem você buscado encontrar hoje aqui nesse templo? Tem você e tem eu atraído as pessoas a Jesus? E as pessoas podem chegar até Jesus através de nós? Ou dizer, naquela igreja eu não piso porque ali frequenta uma pessoa que me deve há anos. Aquela igreja eu não vou porque ali tem uma pessoa que é um agressor de mulheres. Aquela igreja eu não frequento porque ali tem uma pessoa que é uma pessoa que não honra os seus compromissos. Então eu pergunto, as pessoas podem chegar até Jesus através de mim? Elas podem chegar? Queridos, que nós possamos ter a cada dia um encontro genuíno com Jesus, que é um encontro que proporciona transformação de vidas. Então, assim como as pessoas do passado encontraram a Jesus e tiveram um encontro, por exemplo, o centurião romano teve um encontro espetacular com Jesus, a sua vida não foi mais a mesma. Maria Madalena, quando, mesmo sabendo que a sua vida, o estilo de vida lhe incomodava a consciência, quando ela teve um encontro com Jesus, ela partiu para um caminho diferenciado. Eu fico imaginando, sabe o que, queridos? Quando essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus lá no passado, elas souberam da notícia que Jesus havia ressuscitado. Eu fiquei imaginando, quando elas souberam que o mestre que transformou a vida delas, pensa em um mestre amoroso que é Jesus. Eles tiveram um encontro com ele e agora eles estavam sabendo da notícia que Jesus havia ressuscitado. Porque Jesus, queridos, não era um sonho da imaginação deles, não.
Jesus era a mais autêntica e perfeita de todas as realidades. Então imagine aí, havia ressuscitado e vivia para sempre. O mestre não era uma falha, o mestre não era uma farsa, o mestre era real. E tudo que ele falou se cumpriu, morreu e havia ressuscitado. Imaginei também eles reunidos, porque Jesus ficou 40 dias, não foi? Ionara que é boa de Bíblia. Jesus ficou 40 dias, né? Aqui depois da ressurreição. Imagino que ele deve ter, eu imagino que ele deve ter proporcionado um encontro especial. Pensa aí, irmã Bela, você que tem o seu família tudo fora, quando vai reunir todo mundo num encontro especial? Imagine todas essas pessoas que tiveram um encontro com Jesus, sabendo da ressurreição e sabendo que ele vai marcar um encontro especial com eles. Pensa aí que coisa bonita. Eu levo a coisa para o lado da poesia e do drama. Eu emociono e choro, a lágrima rola, eu fico imaginando Jesus e aquele povo. Pensa ali naquele grupo estava, por exemplo, José de Arimateia, com outros aristocratas. José de Arimateia era um aristocrata, era um sacerdote intelectual. Imagina, estava ali, José de Arimateia com outros aristocratas que foram excluídos do sinédrio, foram excomungados do sinédrio, porque agora eles haviam abraçado a nova causa que eles chamavam de seita, mas agora eles haviam abraçado a nova causa. Ali estavam eles, decididos a empregar a sua influência na mesma causa do apóstolo do Nazareno. Ali estava ele. Imaginei também que ali estava, sabe quem? O centurião romano e vários outros soldados que depuseram as suas armas e agora estavam engajados na luta da paz, não mais da guerra. Imaginei também que ali estava Mateus, o ex-cobrador de impostos, com muitos dos seus colegas banqueiros, porque eu acredito que quando se encontra com Jesus, você influencia outros também a ter esse encontro e traz pedras na nossa coroa. Imagino que ali estava Mateus, o ex-cobrador de impostos, com todos os seus colegas banqueiros, não mais empenhados em aumentar a sua riqueza, mas em partilhar a riqueza e convencer os outros de que os verdadeiros tesouros estão no céu e que os tesouros materiais a gente não leva, mas aquilo que a gente construiu em vida, num caráter, no caminho de Cristo. Ali estava ele. Queridos, eu imagino que ali também estava Maria Madalena e outras ex-prostitutas, talvez até conhecidas de muitos, mas elas estavam ali, naquele grande encontro, quase irreconhecíveis, passando despercebidas, libertadas, vivendo agora para outra classe de amor. Aquele amor que transforma, aquele amor que redime, aquele amor que aponta o caminho e aquele amor que lhe motiva a ser cada dia melhor. Ali estavam elas, queridos. Ali estavam todos eles, imagino eu imagino, tão diferentes entre si, cada um com uma personalidade diferente, mas unidos, porque um dia houve um grande encontro marcante em suas vidas. Eu imaginei isso lá. Jesus os havia encontrado porque Jesus estava disposto a salvá-los e eles estavam dispostos a receber a salvação. Porque Jesus estava ali com eles, porque Jesus sabia entender cada criatura, cada ser humano, e Jesus sabe entender o que passa no íntimo de cada coração. Aí eu trouxe para os dias de hoje, pensando no futuro nosso, glorioso, nosso encontro lá glorioso. Aquele último encontro, né? Com aqueles amigos, antes dele ascender ao céu, representa o nosso último encontro também, representa um nosso encontro também. Porque Jesus, ele confiou a missão de partilhar os ensinamentos e todos aqueles que tiveram encontro com ele abraçaram essa causa e partilharam esses ensinamentos. E aí, todos nós, todos aqueles que disseram que um dia ele vai voltar, nós ficaremos na esperança de poder um dia encontrá-lo. Aqueles homens e mulheres, eles não eram nem mais crentes e nem mais competentes do que nós. Falhos também como nós. Eles foram capazes de desafiar todos os riscos para nos falar de Jesus, motivados pela certeza do cumprimento da sua promessa. Nós também, motivados por essa certeza, hemos de partilhar as boas novas da salvação que Jesus dá a cada um de nós.
Eu concluo dizendo, queridos, que Jesus ele se foi, reuniu e se foi, deixando aberta a porta da esperança, insistindo que essa porta da esperança deve ser mantida sempre aberta até os dias de hoje. Em vez de nos incitar a olhar para trás, fazendo a gente escravo de um passado ruim, talvez, ele preferiu convidar-nos e prefere nos convidar até hoje a olhar o horizonte, unidos na esperança do grande dia, aquele dia cada vez mais próximo, em que Jesus voltará a nos reunir todos, eles lá e nós aqui, nos reunir todos em um grande encontro entre amigos, mas esse encontro nunca mais terá fim. Foi isso que eu imaginei e botei aqui no papel. Imaginei tudo isso. Imaginei ele encontrando com eles lá e imaginei ele encontrando conosco naquele grande dia, só que com uma grande diferença, ele não ia mais subir. Nós iríamos ficar com eles ali para todos sempre. Amém. Queridos, que nós possamos ser de fato uma imagem cristalina de Deus na vida das outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Passou um pouquinho, né? Porque passou tudo um pouquinho. E a irmã vai cantar para finalizar. Deus abençoe a todos. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que eu vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesses retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair.
Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Me deste a vida, me deste abrigo, como na primeira vez, porque me ama, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Vamos orar, vamos ficar em pé. Quem deseja estar nos braços de Jesus como um rei, se sentir como um rei, vamos ficar de pé. Queridos, eu gostaria de pedir aos irmãos que orassem em seus lares. Aqui nessa oração final, eu vou incluir também. Orasse pelos enlutados do nosso irmão Ferreirinha, que faleceu de Covid. Orasse pelo nosso irmão Josué de Castro, que não está muito bem, também acometido de Covid. Pela família da nossa irmã nutricionista, né, aquela Biase, que também perdeu vítima da Covid. Vamos orar pelo prefeito da cidade, que está agora na semi-intensiva, que também foi acometido de Covid. E não se esqueçam de orar em casa por essas pessoas. E quem mais os senhores souberem que esteja passando por algum problema, não só Covid, mas outras doenças, né? O nosso irmão Vladimir teve um infarto, né? Então, nós vamos também orar por ele, para que Deus dê a ele a sabedoria necessária para administrar bem a sua saúde. Então, nós vamos orar pelos nossos irmãos. Ora em casa, viu? E a gente vai orar agora, finalizando o culto. Te agradecemos, Senhor, pelos momentos grandiosos que o Senhor nos proporcionou na sua Santa Casa de Oração, pelas mensagens que desde o início deste culto, desde o início dessa reunião, nós temos ouvido, nós temos apreendido, e eu acredito, ó Deus, que nós estamos sentindo o desejo de colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar a cada dia a beber dessa fonte que transforma, dessa fonte que revigora, dessa fonte que traz paz. E que possamos, ó Deus, estarmos transformados a tal ponto que a gente reflita a Tua imagem às outras pessoas. Queremos te pedir uma bênção especial pelos enlutados, ó Deus, filhos, amigos, esposa, parentes do nosso irmão Ferreirinha, que essa semana nos deixa, ó Deus. Queremos que na manhã da ressurreição hemos de ter um encontro também com ele, mas que o Senhor possa nesta hora consolar e ser o bálsamo dos corações dos amigos, dos familiares que sofrem com essa perda, ó Deus. Que o Senhor venha ser com nossos irmãos que se encontram no leito, vítima da Covid, ó Deus, e também de outras doenças, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa operar a cura, se for da Tua vontade, que o Senhor, com o seu bálsamo, ó Deus, possa trazer refrigério à dor, e, ó Deus querido, possa trazer consciência também de um equilíbrio alimentar, de uma vida saudável também diante de Ti, ó Pai. Venha ser de uma forma especial com o prefeito, ó Deus, que o povo, em sua maioria, o elegeu, e que nós, como cristãos, seguindo a orientação da Tua palavra, nessa hora clamamos por ele, ó Deus,
para que o Senhor possa restabelecer a saúde, que o Senhor possa dar sabedoria para a condução da cidade, ó Pai. A nós outros, ó Deus, conceda-nos a tua bênção especial, transforme o nosso coração e a nossa vida, abençoe grandemente essa igreja, que ela possa crescer em número, ó Deus, e em graça, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.